Outsider é um programa que foi criado a partir daquilo que ele mesmo quer promover, a reflexão, o diálogo e o questionamento. Através de professores e vários alunos da Faculdade Luterana de Teologia, FLT, foi e tem sido criado o programa Outsider, com a intenção de que você participe, que você se envolva no programa e questione e reflita se você não tem sido programado ou vivido apenas no piloto automático. Como um outsider, um estrangeiro que por causa de Cristo tem uma dupla cidadania, é necessário sabermos o que define a nossa identidade e a nossa realidade. O Outsider é um ponto de encontro para quem quer dialogar, aprender e se divertir. É um espaço pensado e planejado para jovens que querem fazer a diferença com as suas vidas, que querem honrar a Deus, apesar do dia a dia desafiador. No Outsider a gente tem a oportunidade de aprofundar assuntos difíceis, conversar com pessoas que passam pelas mesmas lutas e encontrar uma orientação clara na palavra de Deus. E de bônus a gente ainda ri muito. Primeiramente, foi um pensar diferente, um sair da caixa das programações normais que a gente vê nas nossas juventudes, né? Por mais que a gente mora em cidades diferentes, as nossas juventudes têm estruturas todas muito parecidas. E desse jeito foi ainda mais empolgante falar do Evangelho. E também o Outsider significou para mim um momento de aprender a ouvir e também de ser ouvido. Eu achei muito legal esse esquema onde a gente pode cada um dar a nossa opinião sobre o tema, porque surgiram coisas que eu nunca teria pensado sozinho. E aí, pessoal? Então, fazer parte da equipe do Outsider é um baita de um privilégio, porque além da gente poder crescer e aprender muito para poder passar um conteúdo para vocês, a gente tem a oportunidade de conhecer coisas que a gente nunca teria pensado antes e se aprofundar na fé desse jeito. Além de conhecer muita gente legal, porque vocês são magníficos, né? Então, para mim, fazer parte da equipe do Outsider é um presente. E aí, galera, bem-vindo à live do Outsider. Hoje à noite a gente quer saudar o pessoal que está participando da nossa live. Pois é, eu sou o Guilherme, mais conhecido como Aurora. A Aurora é a melhor cidade do sul do mundo. E se vocês discordam disso, me achem um bom argumento. Você que não conhece o Outsider ou ainda não segue as nossas redes sociais, o Instagram principalmente, também não esquece de se inscrever no canal do Outsider
E também ligar o sininho, porque a gente vai estar produzindo conteúdo e também você pode acompanhar tudo que está acontecendo aqui. Ok? O tema de hoje é update nos contatos, onde a gente quer conversar um pouco como é que está o nosso relacionamento com nossos amigos e também o nosso relacionamento com Deus, agora nesse período aí que a gente não pode estar meio perto. Queria te convidar agora para baixar tua cabeça, fechar teus olhos e ter uma palavra de oração. Querido amado Deus, obrigado por esse dia de vida que tem nos dado, ó Pai. Também obrigado que o teu amor e a tua misericórdia se renovam a cada manhã. Cuide da galera que está assistindo essa live, Senhor, e que essa noite seja uma noite muito abençoada e proveitosa, Senhor. Que a gente possa debater esse tema tão legal, um tema que impacta a nossa vida, Senhor, e também ajuda que a gente possa te louvar e engrandecer a cada dia. Em teu santo nome eu oro, peço e agradeço. Amém. Agora a gente vai ter um momento de música. Tem um cara bem massa aí que vai cantar com a gente. Você já pode ter visto ele no congresso. O cara tem um cabelinho pequeno, né? Então tá contigo aí, Kowalski. Toca a ficha. Boa noite aí, galera. Vou cantar uma música que se chama Entrega. Esse som é da hora porque ele fala sobre uma religiosidade, sobre viver uma religiosidade assim, meramente por viver, né? Às vezes a gente está aí trabalhando para o reino de Deus, mas a gente não conhece o rei. A gente não sabe mais quem é que manda no reino. A gente não conhece, não tem relacionamento nenhum com ele. E essa música fala sobre isso, que às vezes a gente está caminhando e a gente pensa que está fazendo tudo certo, está tudo acontecendo conforme a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa de bem, eu não faço nada de errado, estou sempre na igreja, sempre trabalhando, sempre fazendo. Mas às vezes a gente se perde nesse caminho e a gente não percebe. E aí a gente se olha no espelho da palavra de Deus, pá, irmão. E aí o bicho pega. E daí ela vai me dizer qual é a verdade, qual é a real. E ela vai me dizer também aquele que é o verdadeiro Deus. Amém? E mesmo estando no caminho, eu posso me perder a ponto de nem perceber. Quero, não faço o mal que eu não quero, faço e refaço. Mas chega o dia em que a gente decide não insistir nos mesmos erros. Quando a gente percebe que o tempo não esperou, que o passado não se consertou. Quando eu esperei em alguém perfeito, de presente eu ganhei um espelho. Agora lava-me, purifica-me, sei que tudo que eu quero está em ti. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego por completo. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego por completo. E mesmo estando no caminho, eu posso me juntar ao acusador, fazendo de aparências minha religião, fazendo em nome da razão, vivendo de verdades incompletas, em nome de um passado, de uma tradição. E quando a gente percebe que não estamos certos, que na verdade nós estamos cegos. E quando eu esperei em alguém perfeito, de presente eu ganhei um espelho. Agora lava-me, purifica-me, sei que tudo que eu quero está em ti. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego por completo. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego por completo. Um dia eu fui trevas, hoje a luz que brilha em mim. Meu caminho é estreito e minha estrada não tem fim. Pare de escrever na areia onde o vento pode apagar. Escrevo hoje em pedras onde o vento não pode levar. Um dia sem temor eu fui sequestrado, Jesus me resgatou e eu estou libertado. Onde havia bang bang agora não há mais. O meu presente é outro e eu
eu luto pela paz e não a paz no mundo que perece como pó, e sim a paz eterna daquele que é um só. Minha carta de alforria se chama Jesus, ele me salvou, pregado na cruz, soldado perfeito ele é fiel, é o único caminho na estrada para o céu. Procure conhecer, seja um lutador, não cuspe nem zombe da palavra do Senhor. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego, sem reservas eu me entrego por completo. Galera, estamos de volta. Essa aqui é a Carol, a pessoa que está em contato com vocês aí pelo Zap. Então mande sua resposta criativa e também logo mais você vai ter mais informações. Agora eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, uma pessoa aí capaz, uma pessoa bem querida. Isso aí. Então eu vou firme agora nesse momento dizer quem ele é. Então, ele é um professor da nossa área bíblica, também de hebraico, uma pessoa aí que às vezes faz a gente perder um pouco de cabelo, mas é muito bom. É o diretor da faculdade, o nosso Roginho, né? Pai de 2 filhos, do Nicolas e do Guilherme. O Guilherme, particularmente, é um nome bonito, que eu gosto muito, né? É o esposo da Rani Lori, aquela moça tão querida. E é um paizão aqui de todos nós aqui da faculdade. E é um privilégio demais ter você, Roger, como nosso professor e também como diretor dessa faculdade. Mas antes agora de ter um momento de também explanar o conteúdo, eu quero contar uma coisa pro pessoal aí de casa. Não sei pra ti, Roger, mas nessa quarentena eu engordei tanto, que sozinho eu já tô parecendo aglomeração. Tá complicado, Roger. Não dá mais. Olha, tirando as brincadeiras, né? Mas agora a gente quer ter um momento de palavra também, de conteúdo a respeito do nosso tema, update nos contatos, atualização nos contatos, né? Então, Roger, tu vai ter 15 minutos para ser direto ao ponto e falar agora sobre o nosso tema. A batata está contigo, então toca a ficha. Obrigado, Guilherme. Que legal, gente, aí do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa Catarina. É uma alegria poder estar com vocês nessa forma também pela internet. Então, vamos direto ao assunto. Nosso tema, update nos contatos, é um tema da hora, é um tema que está fazendo realmente algo importante para nós, né? A reflexão sobre esse tema é algo que nós não podemos deixar de fazer. E esse tema, contato, vai sempre de novo lembrar vínculos. Esse tema, ele faz a gente lembrar de relacionamentos. E quando a gente fala de contato, mesmo na pandemia em que a gente tem esse distanciamento, a gente tem que se reinventar e por isso nós estamos aqui falando sobre esse assunto. É um assunto que vai também, na época que nós estamos vivendo, fazer a gente refletir sobre a crise de vínculos que nós estamos passando. Muitos vínculos, muitos relacionamentos se quebraram nessa época da pandemia. Foi uma época em que muitos casamentos deixaram de existir, né? Muitas pessoas se separaram. A gente percebe como a pandemia também gerou relacionamentos quebrados. O individualismo na nossa época cresce muito rápido e com isso a gente não consegue, de alguma forma, lidar com isso, né? Então, assim, não é a quantidade do relacionamento que a gente tem que é o importante, mas a qualidade. Tem gente que tem um monte de amigos aí na rede social, mas a pergunta é, que vínculo eu tenho? Que tipo de vínculo eu tenho? Que tipo de relacionamento eu tenho com as pessoas? Né? Além disso, todo esse assunto, isso vai nos remeter automaticamente para a gente refletir sobre o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, é bastante nessa direção que eu gostaria de ir direto ao assunto com vocês. Na Bíblia, nós encontramos muitas palavras, muitos conceitos que a gente pode dizer que tem a ver com contato, com relacionamento, com vínculo, né? A mais famosa delas é a palavra amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Mas eu gostaria de trocar um pouquinho essa temática. Essa temática ela é importante, mas a Bíblia traz um outro conceito que eu gostaria de explorar com vocês nessa noite. É o conceito do verbo andar. Andar e viver na Bíblia é um conceito que expressa exatamente essa realidade de vínculos, de relacionamentos. Andar com Deus. Nós na Bíblia encontramos, principalmente no livro de Gênesis, 3 pessoas que andaram com Deus. O Enoque andou com Deus, lá no capítulo 5, a gente conhece a história dele.
No capítulo 6, o Noé andou com Deus. E lá no capítulo 17 de Gênesis, Abraão andou com Deus. Todas essas três pessoas, elas tiveram uma vivência com Deus, um relacionamento com Deus que fez a diferença na vida delas mesmas, mas também da geração na qual eles viveram. O Enoque e o Noé, por exemplo, eles andaram com Deus e isso significou que eles fizeram a diferença na geração em que eles viveram. Basta ler, aqui a gente não vai ter tempo de ler esses textos, mas eu convido você depois a ler Gênesis 5, Gênesis 6. Eles fizeram a diferença na geração na qual eles viveram. E o Abraão foi alguém que ouviu de Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, como é que a gente pode fazer isso, né? Na verdade, andar com Deus vai ter uma implicação na ética. Sobre isso nós vamos falar ainda mais adiante. Andar na Bíblia tem sempre a ver com caminho, tem sempre a ver com a estrada na qual eu sigo. E tem a ver, obviamente, com quem a gente anda, com quem a gente segue, né? O caminho, portanto, não se refere só a uma estrada, mas a um modo de vida, a uma forma de viver. E isso é bem importante quando a gente vai falar de contato, de vínculo, de relacionamento, a partir desse conceito, né? Na Bíblia nós vamos encontrar muitas vezes a expressão os caminhos do Senhor, né? As pessoas que viveram com Deus seguiram no caminho do Senhor. Ou ainda, elas não andaram no caminho do Senhor. Nós temos alguns reis lá na história de Israel que seguiram outros caminhos, né? Os caminhos da idolatria, os caminhos que desviaram do alvo que era Deus. No livro de Salmos, nós temos 2 salmos bem especiais. O Salmo 1 já começa dizendo que bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que não anda no conselho dos perversos, dos pecadores, no esquema deles, né? São pessoas que aprenderam a dizer não para aquilo que desvia do caminho de Deus. Salmo 119 é um outro salmo bem especial. Ele também começa com bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor. Então, para a gente poder ter vínculos, relacionamentos, a gente precisa saber em que caminho nós estamos andando, a quem nós seguimos. Existe uma outra passagem da Bíblia bem legal, que a gente talvez já ouviu desde pequeno, desde criança, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É bem legal que esse versículo fala de ensinar a criança, o verbo lá é consagrar a criança no caminho certo. Ou seja, Deus tem um caminho certo para nós, que é um caminho que tem a ver com relacionamento. E ensinar alguém a andar no caminho é consagrá-la nesse caminho. Bem legal isso. No Novo Testamento, aí o conceito de andar de caminho se torna uma pessoa. Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês percebem a profundidade dessa afirmação de Jesus? O vínculo que nós temos com Deus, ele passa pela pessoa de Jesus. No Novo Testamento, isso vai estar bem explicado a partir do conceito de discipulado. Ou seja, quem anda com Deus é o seu discípulo. Ele segue a Jesus. Jesus o convida para estar com ele e andar no caminho dele. O ministério de Jesus todinho, nos evangelhos, é apresentado com uma caminhada. Se você ler os 3 primeiros evangelhos, você vai ver isso de uma forma bem legal, que os evangelistas vão mostrando o caminho de Jesus, como ele andava e percorria as cidades lá da Galileia, e depois o caminho que ele vai trilhar até a cruz. E uma grande multidão vai seguir Jesus, os discípulos vão seguir Jesus, e nessa caminhada vai ficar claro quem de fato segue com compromisso. Compromisso é uma outra palavrinha que está vinculada a esse conceito de caminho. Ou seja, quem segue a Jesus, segue porque tem um compromisso de fé, segue porque foi alcançado pelo Evangelho, pelo amor desse Deus. E aí ele tem implicações, né? Se Jesus é o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por ele, isso vai trazer implicações para a nossa vida. Principalmente o compromisso da fé, da obediência à sua palavra e de uma vida que reflete esse andar com Deus, né? E aí vem um detalhe bem importante quando a gente fala de discipulado. Discipulado não é eu convidar Jesus para andar comigo. Meu caminho sempre vai levar para o brejo, né? O nosso caminho como ser humano sempre vai levar a gente para as pirambeiras, sempre para os desvios. O caminho de Jesus, não.
ele tem um alvo certo, que é a vida eterna. Por isso, discipulado significa Jesus me convida para eu caminhar no caminho dele. Né? Isso é bem importante para a gente poder entender o que isso significa, esse vínculo com Jesus. Andar no Novo Testamento também significa viver. Viver, ou seja, um modo de vida. Por isso eu falei antes que tem implicações éticas bem fortes. Aquele que anda no caminho do Senhor, ele tem outros princípios. Ele não vive a partir dos esquemas desse mundo. Ele sabe dizer não. Ele sabe dizer sim para a palavra de Deus e para os princípios de Deus. E isso vai valer no nosso relacionamento, no nosso namoro, por exemplo. Né? Hoje a moda é ficar, ou a moda é de qualquer jeito, né? Ou a gente vai primeiro testar para ver se dá certo. Se não dá certo, a gente rompe o namoro, rompe o casamento. Ou seja, se faz um relacionamento sem compromisso, aí depois não se entende por que tem tantas pessoas feridas. Né? Ou até mesmo as amizades, né? Amizades que são por interesses, que não são motivadas exatamente por aquilo que tem a ver com o amar as pessoas, o reconhecer o valor que elas têm. E aí, se a pessoa não curtiu o que eu postei, eu já deixo de ser amigo, não só na rede social, mas fico de repente até magoado com essa pessoa. Nós vivemos essa época em que os compromissos de um relacionamento são muito vulneráveis. Por qualquer coisinha, por qualquer mimimi, como a gente fala hoje, a gente rompe os relacionamentos. Né? Com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus, como diz o apóstolo Paulo, é alguém que anda de modo digno da vocação, que vai andar em novidade de vida. Porque o Evangelho transforma as vidas. O Evangelho dá um novo sentido. Ele é a base para que eu possa viver diferente. O cristão ele vai ser reconhecido pelos seus frutos. Mas esse fruto significa, é um fruto que vem do meu relacionamento firme com esse Deus. Que vai ter, então, implicações lá com as pessoas com as quais eu convivo. Paulo também vai dizer para nós andarmos como filhos da luz. Ou seja, filhos da luz significa que nós aprendemos a andar conforme Jesus, que é a luz do mundo. Jesus que, com a sua luz da sua palavra, mostra para nós o caminho. Né? E que não anda nas trevas, que não precisa se esconder. Isso é bem importante para a gente também colocar esse aspecto no nosso tema. E ainda, com isso eu também quero finalizar, existe uma palavra muito especial de 1 João capítulo 2, verso 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que permanece em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Quem permanece, o verbo permanecer é puro contato, é puro vínculo, é um update no seu contato, é uma renovação no meu relacionamento com Deus, permanecer com Deus. Esse vai andar, vai viver, vai ter uma vida de compromisso, vai ser um discípulo de Jesus e que vai andar como Jesus andou, fazendo a diferença na família, no local de trabalho, na faculdade, no colégio, nas redes sociais, em qualquer lugar onde você tem vínculos. A gente não vive sem vínculos, mas como a gente vai viver com os vínculos? Do mesmo jeito que Jesus viveu, do mesmo jeito que Jesus andou. Aurora, isso seria o que eu pensei em abordar de forma bem direta ao ponto, né? Depois a gente pode ainda conversar, quem sabe você tem alguma pergunta, e aí a gente pode conversar. Obrigado, Roger. E agora, nesse momento, eu queria jogar a batata pro Kowalski e vamos cantar. Galera, essa música, ela tem tudo a ver com a mensagem do Roger sobre caminhar no caminho de Deus. Às vezes a gente sai do caminho, nem percebe, né? Perde o contato, perde a comunhão com Deus. Mas Deus, Ele sempre nos convida a voltar. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me admirava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos
Tentei de Deus fugir e no final do meu caminho não conseguia mais andar. E eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, para sua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Oh, 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 oh. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços. Agora filho sou, agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Tão perdido eu estava, tão distante de ti.
Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços. Agora filho sou, agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. E aí, galera, estamos de volta agora para a segunda etapa do nosso programa. Mas antes de começar essa segunda etapa, eu quero contar mais uma coisa, Roger. Lá vem. Eu descobri que nessa quarentena também eu sou um ótimo estudante. Ah, é? Aham, só assintomático. Assim. Tem os poréns, né? Mas fazer o quê, né? E agora, para iniciar, Roger, eu tenho uma pergunta para ti. Qual é a relação de andar com Deus e o discipulado? Essa é uma pergunta bem importante, né? Andar com Deus e discipulado quase seriam sinônimos. E de fato são na Bíblia, né? O discipulado tem a ver com seguir Jesus, e seguir a Jesus significa andar no caminho dele, como eu falei antes, né? A gente não convida Jesus para andar no nosso caminho, mas é ele que nos convida para andar no caminho dele. E aí isso significa discipulado, isso significa seguimento, isso significa que eu obedeço porque creio. Eu creio em Jesus, eu sigo a Jesus. Eu tenho Jesus como o caminho. Se ele diz para mim que ele é o caminho, então, e é o único que me leva ao Pai, então eu vou agora, em fé, caminhar junto com ele. O que significa isso na prática? Significa que eu vou depender dele, eu vou confiar nele. Eu creio em Jesus por quê? Porque ele morreu na cruz por mim, ele ressuscitou por mim, ele me deu nova vida. E essa nova vida, ela é caracterizada por esse segmento. Por essa, vamos dizer assim, essa forma bem prática de deixar fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus caminhando com Ele. Onde é que a gente encontra a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos dá a forma como o discipulado e o andar estão ligados. Aí, de novo, o Salmo 119 nos ajuda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, ou seja, a palavra de Deus vai ser lâmpada para os meus pés. Para que a gente precisa de lâmpada para os pés? Né? Para mostrar o caminho. E esse caminho, a palavra vai ser bem clara. É Jesus Cristo. Então, a relação é essa. Agora a gente vai ver o que o pessoal aí de casa está perguntando. Vamos jogar para a Carol. Agora, Carol, fala uma pergunta que o pessoal fez aí. Então, temos uma pergunta. Se for possível, queria que falassem um pouco da renovação diária da mente que a palavra promove.
é que na minha vida eu vejo muito como a palavra molda a gente, sobre como quando a gente estuda a palavra de Deus, começa a nos moldar, o Espírito Santo começa a frutificar a gente. As mudanças são muito notórias no caso. Isso é uma pergunta muito legal, muito importante. Renovação de mente vem lá de Romanos, capítulo 12, verso 1, né? Que justamente tem a ver com o resultado da fé. Quando Jesus me encontra e eu creio nele, eu confio nele, eu vou viver a partir daquilo que ele me ensina. E essa renovação da mente vem por meio, de novo, da sua palavra. Tem a ver com Romanos 12 e tem a ver com o Salmo 1. A gente aprende a ter outros critérios para a vida, a gente aprende a ter outros valores, né? Os valores do Evangelho não são os mesmos valores desse mundo. Os valores desse mundo, muitas vezes, eles são até bonitinhos, eles são até palavras bonitas, né? Amar, todo mundo fala de amor, mas o amor de Deus que se entregou por nós ainda é diferente. O amor que não exige nada em troca, que não vive de uma retribuição, de um toma lá, dá cá, um amor que abre mão do seu próprio direito, isso é raro de ver, né? E é isso que significa essa renovação da mente, é ter a mente de Cristo, como diz também Paulo lá em Filipenses. Então, vocês percebem que a vida com Cristo, ela vai ser uma vida que eu vou ser renovado a cada dia. Isso não é da noite para o dia, isso é um processo na vida da gente que vem por meio da palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu participo da comunhão com outros irmãos e irmãs na fé, né? No próprio grupo de jovens, a gente vai ouvindo a palavra, vai convivendo com pessoas e a gente vai aprendendo quais são os valores de Deus para que a nossa vida possa, de fato, refletir o Evangelho. E isso significa que as mudanças vão ser notórias, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela transforma a nossa vida e, como eu falei antes, pelos frutos nós vamos ser conhecidos, né? Fruto significa uma árvore nunca come o seu próprio fruto, né? As frutas não são para a própria árvore, as frutas são para os outros. E é isso que a tua vida vai refletir a partir do Evangelho. Roger, agora sim, como agora a gente está vivendo esse período de pandemia, né? Como é agora viver comunidade local e conciliar com comunidade virtual? Esse tem sido um grande desafio, né? Eu acho que as duas realidades, elas daqui para frente vão continuar existindo. Eu acho que nós, como igreja, aprendemos, nós nos reinventamos, né? Ou seja, a gente viu o potencial que já existe, já sempre teve, né? Se eu penso no trabalho que as igrejas fazem com a rádio, né? Com televisão, não tanto, mas principalmente a rádio, já há décadas que é usado, né? Então, existe um anúncio da palavra de Deus para além da comunidade local. Mas a comunidade local não deixa de se encontrar. Nós aqui estamos realmente a muitos quilômetros distantes do oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas não significa que o que nós estamos vivendo aqui não é real, não é local, né? Então, nesse ponto, a pandemia fez a gente se reinventar e a gente descobrir que o Evangelho não está preso a quatro paredes das nossas igrejas, né? Não está fechado em si mesmo. E se eu posso trazer um exemplo bíblico, o Paulo ficou 1/3 da sua vida preso, né? Ele estava de quarentena forçada, a gente pode dizer, mas o Evangelho não estava. E as comunidades cresceram apesar do Paulo estar preso. As cartas que o Paulo mandou eram, na época, a forma mais tecnológica que existia na época do Império Romano para anunciar o Evangelho. E se hoje, na pandemia, nós estamos fazendo lives com a internet, ou estamos fazendo reuniões dos grupos de jovens pelo Zoom, ou pelo Google Meet, ou sei lá qual é a plataforma, Deus está falando por meio disso. Vamos ver o que os nossos internautas estão falando em casa. Carol? Então, a gente tem mais uma pergunta. Roger, você concorda que o relacionamento com Deus está como no Insta? É ler e curtir, não se vive a palavra. E por isso o discipulado não tem prioridade. Eu lamento, mas eu tenho que concordar, né? Eu não gostaria de ter que concordar com essa pergunta, mas quem fez essa pergunta pegou na veia, tá? Foi direto ao ponto, né? A gente só tem que distinguir um pouquinho
com isso para não condenar as redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas têm um potencial, nós estamos usando redes sociais para fazer o Outsider, né? E isso é uma coisa no mundo inteiro que tem sido muito bem usada para o evangelho ser levado adiante. Tá? O problema está em nós, como nós usamos as redes. O problema não está nas redes, o problema está no ser humano, para variar, né? Sempre está no ser humano, que de fato, com Deus, é tudo muito instantâneo. Né? A gente curte uma coisa de Deus que é legal, mas falta o compromisso. E realmente, se você coloca que discipulado não tem prioridade, quando a gente fala de discipulado, a gente não está falando de um programa que a gente faz de 1 hora estudando Bíblia. Discipulado é o teu dia a dia. Discipulado é a tua vida de fé vivida lá no trabalho, né, que você vive a partir dos valores da fé. E isso, às vezes, a gente não vive. A gente está muito mais fragmentado. Né? Na igreja eu faço uma coisa, em casa eu sou outra, no trabalho eu sou outro, e aí a gente só curte aquilo que a gente quer. Realmente, mas o problema não está nas redes, tá? O problema está na gente. Então, o detalhe é não deixa de ler a Bíblia, não deixa de buscar o Senhor em oração, não deixa de ter esse relacionamento com Ele, que é um relacionamento que quer ser íntimo, que quer ser um relacionamento enraizado, assim como o Salmo 1 vai falar, né? O justo, a pessoa que crê, ele é como uma árvore plantada perto de um rio onde tem água. E hoje nós estamos para lá e para cá, né? Somos a palha que o vento leva. Já que tu falou em discipulado, Roger, qual a relação agora de discipulado e evangelismo? De novo, o evangelismo vai ser consequência do discipulado. Quem crê em Jesus, evangeliza. Não existe assim, a evangelização é só para quem é evangelista. Não, a tua vida, a minha vida como cristão é anunciar o evangelho. Não necessariamente de que eu tenho que pregar agora, ser um pastor ou um missionário, né? Mas evangelizar significa viver esse evangelho, fazer a diferença. Lá onde precisa de perdão, lá onde precisa de uma palavra de consolo, lá onde precisa talvez de ajuda, literalmente de ajuda, seja financeira ou seja com comida, evangelização sempre é o resultado da minha vida com Deus. Tá? Claro que tem vários conceitos de evangelização, mas o cristão, se ele é discípulo de Jesus, ele vai evangelizar. Jesus não chamou discípulos para ficar brincando de igrejinha. Né? Jesus chamou discípulos para fazer discípulos. E para fazer discípulos, e nós podemos ficar aqui até às 9 falando essa frase. Né? E por isso ele nos enviou. Mas hoje tem muita gente que está brincando de igrejinha, ligando aí um pouquinho com a pergunta anterior, né? Que a gente curte, brinca de igrejinha um pouquinho e depois a gente não faz mais nada. Né? Carol, o que o pessoal aí de casa está falando? Mais uma pergunta para o Roger. Quais são os sinais ou evidências de que Jesus está comigo e que não estou de fato caminhando ao lado dele? Puxa, essa é uma pergunta também bem importante. A maior evidência de que Jesus está comigo é se existe arrependimento. Tá? Se existe arrependimento, se existe reconhecimento do meu pecado. Esse é o principal, é por isso que Jesus veio. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Né? Jesus, o nome dele significa e ele salvará o seu povo dos pecados dele. Lá em Mateus 1:21 a gente tem essa frase, esse versículo. Então, é bem importante que a gente perceba que o principal sinal é o arrependimento. Tá? Agora, não fica só no arrependimento, é uma nova vida, é viver a partir desse perdão. Então, que Jesus está comigo, nem sempre a gente sente que Jesus está com a gente. E a gente muitas vezes altera isso, a gente acha que Jesus só está com a gente quando a gente está feliz, né? Ou então quando tudo vai bem na nossa vida. Lembra daí do Salmo 23, ainda que eu ande, estou pegando um texto que fala do verbo andar, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei porque tu estás comigo. Então não é a questão das circunstâncias da nossa vida. Tá? Você está caminhando com Ele, se você ouve a palavra dEle, se essa palavra te chama ao arrependimento e você confessa o seu pecado e vive uma nova vida com Ele. Então, novamente, vamos ver o que o pessoal de casa aí está comentando, perguntando. Mais uma pergunta, então.
Podemos relacionar, ainda que de forma distante, a experiência da quarentena que nos tira da igreja com a experiência do exílio no Antigo Testamento? E o que podemos aprender dessa relação? Estou gostando das perguntas. Muito bom. Ah, que legal. Assim, gente, realmente, hoje, na época da quarentena, toda a teologia do exílio no Antigo Testamento está sendo trazida à tona. Porque o exílio foi uma crise. Foi uma crise onde as pessoas se perguntaram onde é que Deus está no meio da crise. Né? Não era uma pandemia como a gente está vivendo, mas era uma situação de não poder estar lá em Jerusalém, né? No Templo de Jerusalém foi destruído. Não é o nosso caso, nossas igrejas não estão destruídas, né? Nossas comunidades não estão destruídas, a gente só não pode fazer tudo presencial lá. Mas a experiência de lidar com crise, a experiência de contar com uma palavra de Deus que agora vai vir de uma outra forma. E isso também é fascinante. O profeta Jeremias, que viveu nesse período, lá no capítulo 29, ele vai mandar uma carta para as pessoas que estão na Babilônia e vai dizer para elas, gente, orem pela paz da cidade onde vocês estão, orar pela paz da Babilônia. Plantem pomares, a vida segue, né? Com restrições, é verdade, eles não estavam na terra prometida. Então, o que nós podemos aprender dessa relação? Que Deus não nos abandona em crise nenhuma, que Deus está conosco, mesmo no meio da pandemia, mesmo numa situação que nenhum de nós, há 3 meses, 4 meses atrás, iria imaginar que estaria passando. Né? Outra coisa, a perseverança na fé. Isso é um aprendizado muito grande. E o fato de se reinventar. Nós estamos nos reinventando por meio da internet, né? Cultos online, estudo bíblico via WhatsApp, visita via WhatsApp, lives e tantas coisas muito legais que estão surgindo. Vocês sabem o que surgiu no exílio babilônico? Sinagoga. A sinagoga surge como a comunidade de fé da diáspora. Diáspora é um termo bíblico, técnico, para falar de dispersão. Né? De pessoas que estavam vivendo totalmente separadas umas das outras. E lá onde eles estavam, espalhados por todos os cantos da terra, lá tinha uma comunidade que se encontrou, eles se reinventaram. E o que estava no centro dessa comunidade? A palavra de Deus. E Deus não nos abandona. No decorrer de toda a história, Ele anda com o povo, né? Jesus vem até o mundo, Ele está conosco. Né? Isso é o mais incrível e a gente não precisa se desesperar. Né? E se a gente olhar na história, quem foge do osso, né, é o povo, é a humanidade, né? E sempre de novo, Deus está ali, Ele se revela. Deus deu uma quarentena de 70 anos no exílio babilônico e disse que ia passar. Né? A gente também escolhe. Nossa, eu acho que não vai ser de 70 anos, né? Não pode. Já estamos em 100 dias, né? Mas assim, vai passar porque Deus está no controle também dessas. E Carol, o que os nossos telespectadores estão falando? Então, veio uma pergunta bem importante no que a gente está falando agora, e a pergunta é, o que é o exílio? Isso é uma situação que aconteceu no povo de Israel de 2 formas. Lá no ano 720 a.C., teve um exílio. Exílio significa o povo de Deus foi levado para fora da terra prometida, e aconteceu isso por causa da idolatria, da desobediência do povo. É juízo de Deus, mas ao mesmo tempo foi a graça de Deus. Sempre que teve exílio, o povo pôde se arrepender dos seus pecados e pôde experimentar a graça e o perdão de Deus. Então, exílio significa o povo foi tirado da terra prometida e levado para fora dessa terra. Em 586 foi o pior de todos os exílios, foi o da Babilônia. E esse exílio, então, marcou a crise principal, porque o rei Nabucodonosor da Babilônia veio para Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e tirou o rei que estava sentado lá no trono. E com isso, levou todo esse pessoal para a Babilônia. Então, isso é o exílio. De casa está achando a quarentena. Então, tem coisa bem pior do que ficar apenas 100 dias. Né? Então, o que o pessoal de casa está perguntando aí, Carol? Mais uma para o Roger. Quais as maiores dificuldades as quais impedem os cristãos atuais a manterem a constância do contato com Deus? Palavra e oração. Nós vivemos numa época muito agitada. Eu não estou querendo dizer que não tinha agitação nas outras épocas. Se a gente para pensar, se a gente lê um pouquinho de história, o mundo sempre foi agitado. Mas nós estamos
assim, vivendo dias em que a ansiedade tem tomado conta, em que tudo é para ontem, a gente sempre está devendo coisas para os outros, né? Não é no sentido só financeiro, mas a gente sempre está devendo uma resposta no WhatsApp, a gente sempre está devendo um e-mail, a gente sempre está devendo uma palavra para alguém, a gente sempre está, assim, é uma pressão muito grande e a gente não tem mais como colocar prioridades, né? Eu diria, a nossa época ela está muito acelerada e se tem uma coisa positiva da pandemia, foi que ela nos desacelerou. Não sei se você percebeu, mas até o ecossistema, o próprio planeta Terra, apareceram um monte de animais onde nunca mais tinha animal. Né? Por quê? Porque os carros não estavam mais passando por ali. Né? Ou peixes em rios, porque não tem tanta poluição. Né? Não estou aqui fazendo um apelo à ecologia, mas é interessante perceber isso. E também com o fato das pessoas ficarem em casa, por um lado, gerou ficou um pouco mais quieto. É verdade que também teve outros problemas. Violência doméstica aumentou, abuso aumentou, infelizmente. Tá? Mas, digamos assim, o nosso contato com Deus, falta disciplina, falta a gente poder saber que isso não é por lei que eu tenho que ler a Bíblia e a oração, mas é um privilégio, é uma alegria. Puxa, Deus tem uma palavra para mim. Às vezes a gente coloca um alvo muito grande. Eu tenho que ler a Bíblia. Não, leia um versículo por dia que você já vai ficar feliz. Né? Não coloque um objetivo muito grande, porque aí você não consegue se disciplinar. Então, é uma vida acelerada, eu diria, que nos afasta da palavra e da oração, e é a nossa falta de disciplina. Nós estamos focados em várias coisas ao mesmo tempo e não conseguimos aquietar para focar na palavra de Deus. E focar na palavra de Deus também significa, e oração significa realmente ver qual é o momento melhor da tua agenda, do teu dia, para você sentar e ter um momento com Deus. Para alguns é de noite, para outros talvez é meio-dia, para outros é no meio da tarde. Não tem receitinha, o que tem é fazer. Né? Interessante, a vida hoje em dia é muito corrida. Por exemplo, tem muita gente aí que trabalha durante o dia inteiro, daí tem aquela 1 horinha para ir em casa tomar um banho, para a faculdade, volta 10 horas da noite, tem aquele da meia-noite às 6 para fazer os trabalhos, né? Isso. E é aquela correria, mas eu acho muito interessante como Lutero ele fala, né? Quanto mais trabalho eu tenho, mais eu tenho que dar. E isso exatamente. É um impulso, né? Não é agora a dificuldade do sentar lá e ter aquele momento de eu tenho que agora ler a Bíblia. Mas é aquilo que vai te dar bagagem para suportar o teu dia. Isso é o privilégio. Se a gente entender isso como um privilégio, como um presente de Deus, que Ele quer falar comigo, e que Ele me dá a oportunidade de eu falar com Ele. Nossa, nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, né? Que privilégio, que alegria que é isso. Tentem enxergar isso dessa forma. Não como fardo, não como legalismo, não como uma opressão. Não, o crente só é crente se ele lê a Bíblia e se ele ora. Não, ele precisa. E aí, o que o pessoal de casa está falando aí, Carol? Sim, bem feliz que tem bastante participação. E veio mais uma pergunta bem importante. Quais são os maiores exemplos práticos de cristãos brincando de igrejinha hoje? E qual o impacto disso? Muito boa pergunta também. A gente não pode generalizar, né? Porque também é assim que as pessoas, no começo, elas são primeiro atraídas para a comunidade cristã. Né? Mas, assim, o que significa brincar de igrejinha? Significa simplesmente fazer as coisas de Deus por fazer. Como é que eu vou dizer? Sem esse compromisso, sem ou por estar lá por tradição, embora por tradição isso também não é muito mais moda hoje. As pessoas não vão para a igreja porque o pai era evangélico, porque o pai ou a mãe estavam na igreja. As pessoas vão para a igreja hoje porque elas têm necessidades. Tá? Então, a pergunta é, quais são as necessidades? Ter necessidades e buscar a Deus não é o problema é se você espera algo em troca. Aí é aquela lógica de retribuição, né? Então, eu brinco de igrejinha porque, quando eu estou com dificuldades, então eu busco Deus para ver se Deus me ajuda. Não, isso é querer manipular Deus. Então, brincar de igrejinha de forma bem prática poderia ser isso. A outra é simplesmente estar lá só porque a galera é legal, mas aquilo não é muito assim da minha praia, né? Eu vou porque talvez eu não tenha uma outra oportunidade, outra coisa para fazer, mas eu não me envolvo. Só que isso, como eu falei, é relativo, porque tem pessoas que estão começando a ser alcançadas para o Evangelho.
E no começo, eu também ia no começo no grupo de jovens só porque lá era legal, lá porque tinha música legal, porque tinha comida depois, né? Mas brincar de igrejinha significa eu fazer as coisas de Deus sem o compromisso. Diante disso, Roger, agora a gente vê, muitas vezes a gente como comunidade agora fica estagnado, a gente fica sentado ali, falta um pouco de proatividade, compromisso de fé. E agora, qual é a relação do discipulado que foi falado antes agora com a proatividade e o compromisso de fé? Quando Jesus chamou os discípulos dele, ele enviou esses discípulos para irem para as mesmas cidades por onde Jesus também pregou e foi. E essa proatividade significa, quando eu fui alcançado pelo Evangelho, isso mudou tanto a minha vida que eu preciso anunciar isso para as outras. Não posso ficar com isso só para mim. Né? Eu sempre comparo isso há muitos anos. É como se você descobrisse hoje a cura da Covid. Antigamente eu falava da cura da AIDS, né? Agora já tem que mudar a doença. Mas digamos assim, se você descobrisse a cura da Covid, o que você ia fazer com essa notícia? Você ia guardar ela 7 chaves para que, se você pegasse a Covid, você então saberia como resolver o problema? Você até poderia vender para a lei de patentes, né, de registros de alguma cura, para ganhar ainda um troquinho. Mas eu acredito que se você vive com o Evangelho, com Jesus, você ia fazer o contrário. Você iria anunciar isso para as pessoas. Você iria dizer, olha, eu descobri a cura da Covid, e a vacina da Covid. E aí eu quero anunciar isso para as pessoas porque tem muita gente morrendo. O Evangelho é a resposta para o pecado do ser humano. Está cheio de pessoas morrendo. E é exatamente isso que significa essa relação. Ou seja, nós sabemos da melhor notícia do mundo. Nós não podemos ficar parados com isso só para... Né? Quem sabe lá na tua escola, lá na tua faculdade, tem pessoas que andam tristes, sem consolo, ou andam por caminhos completamente equivocados. E você pode ser uma luz para essa pessoa, você pode ser a esperança para essa pessoa. Pode ser que na sua casa, pode ser que na sua vizinhança, no seu local de trabalho. Né? Então, essa é a relação. Ser discípulo de Jesus não é ficar de braço cruzado. Jesus, ele vem, né, como aquela água, quando tem aquela seca, assim, a gente está vendo uma seca aqui, pelo menos aqui na região de Santa Catarina, é que nem aquela chuva que vem e faz as coisas ficar verde. E não tem como tu esconder o verde, né? As coisas vão aparecer, né? Vão aparecer. Isso aí, Carol. O pessoal aí está empolgado, estão fazendo bastante pergunta. A gente está bem feliz com isso. Continue mandando perguntas. Então, Carol, qual é a pergunta do pessoal? Temos a última pergunta enviada. Roger, você acredita que a pandemia serviu para aproximar as pessoas de Deus, como forma de buscar refúgio nele? Eu pessoalmente creio que sim, só que a gente tem que cuidar para não absolutizar isso. Né? Teve muita gente que, se você perguntar qual foi o proveito da pandemia, ela vai ficar bem triste com você porque ela teve que sepultar alguém que morreu de Covid. Então, isso é bastante relativo. Né? Uma pandemia como essa vai ter respostas diferentes dependendo das pessoas. Mas eu diria que sim, porque se eu penso no alcance que os cultos online que foram feitos por várias pessoas, várias comunidades, o alcance tem sido muito grande. Tem pessoas que estão sendo alcançadas de uma forma que não viriam de forma presencial para um culto, por exemplo. Né? As pessoas foram confrontadas com a fragilidade da vida. A pandemia deixou você e eu pensar que a vida ela é muito rápida, ela é muito frágil. E isso realmente fez com que muitas pessoas começassem a reavaliar a forma como estão vivendo. E nós, como cristãos, também. Nós também começamos a perceber que nós, muitas vezes, temos seguranças falsas. Né? No sentido de que a gente confia em várias coisas que nós temos e que nós fazemos, né? E que, de repente, quando agora a gente não teve mais essas coisas, a própria saúde, o próprio trabalho, a própria comunidade, né? Que nós tivemos que confiar em Deus. Aqui, vocês me permitem ainda acrescentar um texto bíblico. O que nós estamos vivendo agora na pandemia foi como Israel teve que viver. Israel sempre cantava de boca cheia: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. O problema é que Israel não confiou no Senhor, confiou no Monte Sião. Quem confia no Monte Sião, o Monte Sião se abalou. Não sobrou pedra sobre o Monte Sião.
né? Então, a pandemia está fazendo você e eu confiar no Senhor, esperar nele, na palavra dele, e se envolver de alguma forma, seja usando máscara, ficando em casa ou ajudando pessoas que estão passando por necessidades no meio dessa pandemia. Então, Roger, como ter contato em meio à pandemia? A pandemia, a primeira consequência, o primeiro impacto foi o distanciamento social. Então, já é uma contradição ao nosso tema, né? Nós estamos falando aqui de contato, de relacionamento. A pandemia fez a gente se separar. Fez a gente se separar fisicamente de pessoas, mas também fez a gente se separar da nossa comunidade de fé, do nosso grupo de jovens que não pôde acontecer mais presencialmente. Mas o contato via internet foi possível. Então, esse contato, ele fortalece, mesmo que o melhor e o ideal é o presencial, é a gente poder se abraçar, é a gente poder se cumprimentar, é a gente dar um soco no outro. Não, soco não, né? É a gente poder, de fato, ter esse contato um com o outro. Isso não está sendo possível, mas a pandemia nos fez enxergar que a gente, de repente, vai ter contato com outras pessoas que a gente não teria. De repente, o teu grupo de jovens está sendo conhecido, como nós estamos aqui reunidos nessa noite com vários grupos de jovens. Uma outra coisa que a pandemia tem gerado, e como é que a gente pode ter contato com a pandemia? Deus continua sendo Deus. A oração não está proibida. Teve gente que achou que porque as igrejas estavam fechadas ou estão fechadas, que o evangelho não ia ser mais anunciado ou que ia aumentar o número de descrentes. Pelo contrário, uma igreja fechada não significa que o evangelho está preso. Então, o contato com Deus, esse continua. O contato com as pessoas. Eu tive uma experiência muito legal esses dias. Um egresso da FLT, um pastor hoje, me mandou um áudio pelo WhatsApp, faz um mês agora. Mas me pegou, assim, eu fiquei tão feliz, porque eu precisava daquela palavra. Ele vai dizer justamente pelo WhatsApp uma palavra que eu estava. Então, melhor seria se eu tivesse ganho um abraço dele, mas eu me senti abraçado por ele justamente pelas palavras que ele disse, gravadas pelo WhatsApp. Então, aproveite as redes sociais. E Deus usa elas. E Deus né? usa elas. Agora a gente está indo realmente para os finalmente. Roger, a gente quer ser muito grato a ti por ter trazido essa palavra e também ter sanado tantas dúvidas que a gente tinha aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida, que possa abençoar a tua família, teu ministério. Também muito obrigado por ser nosso diretor e professor aqui na faculdade e passar todo esse conteúdo também para os obreiros e missionários e pastores, todos que vão estar trabalhando no ministério. E também que tu trouxe todo esse conteúdo para nós hoje. É uma bênção para a gente e muito obrigado. Não sei se tu tem alguma coisa para comentar. Posso falar bem pouquinho? Pode. Eu deixei para o final a principal palavra do tema. Eu falei que contatos e relacionamentos com Deus e com as pessoas vai depender do andar com Deus, né? Quem anda com Deus vai andar com as pessoas. Tem a ver com o discipulado. Mas tudo isso só vai fazer sentido se a gente lembrar lá de Gênesis 3. Deus foi aquele que andava lá no jardim à procura do ser humano. Não é só o ser humano que vai andar com Deus, mas Deus veio andar conosco. Tá? Então, essa é a maior razão. É Ele que toma a iniciativa de andar com a gente. Por isso, nós, por gratidão a esse Deus que morreu na cruz por nós em Jesus Cristo, Ele quer ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para trazer você e eu para mais perto dele. E a implicação disso é que a gente vai poder levar essa palavra adiante. Eu quero desejar a cada uma de vocês que Deus abençoe, cada grupo aí de juventude, também os pastores, os missionários que estavam aí presentes e cada um de vocês, galera. Bem legal. Que bom que vocês estiverem aí com a gente. Sim. E que vocês possam abençoar também, possam refletir também sobre esse tema que foi conversado. Muito obrigado que você participou aí de casa. A gente também quer agradecer a todos os líderes, os obreiros, os pastores que estão à frente do trabalho e também ajudaram na divulgação. Obrigado por vocês se disponibilizarem o tempo de vocês também para ajudar nesse período. E a gente quer agradecer também expressamente a FLT por ceder todo esse espaço, estrutura, também o próprio professor Roger por estar aqui, né? A FLT pode proporcionar isso.
também financeiramente, tudo isso a FLT tem nos ajudado. Também a gente quer agradecer a toda a nossa equipe, tem bastante gente aí. O André, que está cuidando de todos os do vídeo que está passando aí, ele está lá com o monitor e tem tanta coisa rodando aí, e você pode assistir essa live. O Luan, que está cuidando de todo o teleprompter, tudo aquilo que vende para nós, muito obrigado. A Carol, que está aqui do nosso lado também, muito obrigado, Carol, por ter se disponibilizado e também interagir com o pessoal aí de casa. O Kowalski MC, se você quiser seguir o Instagram dele, segue lá, ajuda ele na vaquinha, ele está querendo gravar um EP. São 5 músicas, Kova? 5 músicas. Ok, 5 músicas aí. Então, se você quer ajudar, ajuda lá, procura no Insta dele lá, que vai mostrar certinho como você pode ajudar e vai fazer um baita favor e também vai ajudar a ter conteúdo bom e músicas muito boas aí para a gente ouvir. Também a gente quer agradecer em especial toda a capelania que está sempre aí ao nosso lado, que toma a frente do Outsider e também nos auxilia também nas dúvidas, nas nossas peculiaridades, nas nossas loucuras e topa junto, tá com nós nessa tarefa, né? E por causa deles esse trabalho realmente acontece. Mas, novamente, eu queria agradecer a todos vocês aí de casa, todos os grupos que estão participando, que Deus abençoe vocês. E antes de encerrar, eu queria ter uma palavra de oração contigo. Então, fecha teus olhos, baixa tua cabeça e vamos orar. Amado Deus, obrigado que Tu pôde nos ajudar a atualizar os nossos contatos, a nossa forma de pensar, e que, através da Tua palavra, nós temos suporte, temos sustento, Senhor, necessário para viver. Cuide de nós, nos abençoe e que a gente possa, agora também nesse período de quarentena, ter um tempo também de refletir que Tu não nos abandona, que Tu nos sustenta, Tu nos cuida, Tu nos protege e Tu também nos dá esperança que um dia a gente pode estar contigo, ó Deus. Tu possa fortalecer a cada grupo, que agora a partir disso possa reviver o real discipulado, Senhor. Aquilo que a gente pode fazer agora também nesse período, também através das mídias virtuais, Senhor, que a gente possa ser um testemunho vivo. Abençoe tudo que a gente possa fazer nas comunidades, Senhor, todos os trabalhos e de todas as áreas, tanto de jovens, adolescentes, os cultos, Tu esteja à frente, Senhor, guiando e também capacitando pessoas para estar fazendo essas lives. Senhor, sabe que é uma trabalheira e tem muita coisa e Tu tem nos ajudado e tem nos orientado, a Deus. Tudo a gente quer colocar nas Tuas preciosas mãos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que tu possa, a partir disso, ter bagagem e também entender o conteúdo que foi abordado aqui. Atualize teus contatos, beleza? Valeu! Valeu! É o melhor ano da vida, né? É um curso que transforma você, transforma a tua vida, porque tu entra nele e tu não sai igual. Vale muito a pena, porque tu aprende muita coisa, tu aprende a se moldar aqui dentro e aprende a deixar Deus mexer na tua vida. Tu aprende a não ser o que você quer que seja, mas o que Deus quer pra tua vida. Porque foi sensacional e é sensacional. É um ano assim que eu não consigo explicar, de tão maravilhoso por meio das bênçãos que Deus traz nesse ano. Depois de algumas aulas, depois de alguns trabalhos sociais que a gente fez, algumas coisas mudaram, assim. Tu vai ser daqui transformado num verdadeiro homem, como Deus quer. Fora as aulas que a gente tem de Bíblia, a gente tem muita experiência lidando com outras pessoas e outros tipos de pessoas. Eu mudei muito desde que eu vim pra cá, positivamente. Eu sei, hoje em dia, tomar decisões muito melhor. Eu sei pensar por mim mesmo, sabe? Ser mais independente no meu modo de pensar. Crescer como ser humano, como homem, como um cristão, e poder experimentar grandes coisas que Deus faz nesse ano aqui é muito especial. Você precisa ser alguém capacitado para exercer aquilo que Deus te chamou para fazer com excelência. Para mim, descobrir os meus comportamentos e atitudes e o que eu vou fazer de agora para frente. Ele te mostra dons teus, ele te mostra amigos novos, sabe? Eu nunca me imaginei dentro do CBB. Até que um dia que eu recebi um chamado
E eu decidi abraçar essa ideia, essa causa, e até agora não me arrependo de nada. Fez muita coisa mudar na minha vida, porque eu não acreditava em algumas coisas que aconteciam na minha vida, tipo, para um futuro. Eu só achava que só aconteceu comigo. E muita coisa que aconteceu comigo, através do CBB, eu descobri que é para ajudar outras pessoas.